Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero continuar falando do último livro publicado aqui no Brasil de Byung-Chul Han, meu filósofo favorito, né? O filósofo do momento, uma figura muito interessante. Então, eu já vou contar essa história para vocês, mas vou começar lembrando que Byung é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959, que vive na Alemanha desde os 22 anos de idade. E é um ensaísta, um filósofo que aborda principalmente o mundo contemporâneo. E neste livro ele está tratando da digitalização do mundo contemporâneo, da atualidade. O livro em questão então é Não Coisas, Reviravoltas no Mundo da Vida, que é um livro publicado em 2021 na Alemanha, traduzido e publicado no Brasil em 2022, e hoje eu trato do terceiro capítulo, cujo título é Smartphone. Vamos falar um pouquinho de smartphone. Esse objeto que está na mão ou nas mãos de todas as pessoas na atualidade. Primeiro, smartphone, né, possui uma leveza. Então ele diz assim, ó, o telefone celular que carregamos hoje em nossos bolsos não tem o peso do destino, é prático e leve. Ele está falando isso num contexto em que ele se referia, por exemplo, quando o telefone foi inventado e o tamanho, né? Se você for a um museu do telefone, se você fizer uma pesquisa na internet sobre o tamanho dos primeiros telefones, né? Então eles eram barulhentos, eles eram objetos gigantes, né? E eles foram com o tempo encolhendo até se transformarem em objetos virtuais, né? Então hoje a gente muitas vezes esquece que o smartphone é um telefone, que ele serve para a gente falar com outras pessoas, né? A gente faz tanta coisa por meio do smartphone que a gente esquece que ele originalmente foi um telefone celular, um telefone móvel, um dispositivo móvel cuja função era permitir que a gente se comunicasse com uma pessoa que está longe da gente. Essa praticidade, essa leveza do smartphone tem uma vantagem: você pode ter acesso à informação em qualquer lugar, você pode resolver uma série de problemas em qualquer lugar. E claro, há desvantagens também, né? É mais difícil você se desconectar do mundo, é mais difícil você ter um tempo de meditação, de reflexão, é mais difícil você conseguir se isolar das pessoas, né? A gente está sendo interpelado o tempo todo pelo telefone celular, então poucas pessoas hoje têm a coragem de desligar o celular por horas, se desconectar não só dos aplicativos de comunicação, mas se desconectar desse mundo da informação, né, das redes sociais e por aí vai. Bom, o que faz o smartphone com a gente? Ele diz assim, ele faz a gente entrar numa bolha, e eu vou explicar isso para vocês. Ó. Ele diz assim, com o smartphone nós nos retiramos em uma bolha que nos blinda do outro, né? Então, à medida que eu vou navegando no smartphone, como ele é leve, portátil, ele pode ser levado para qualquer lugar, ele pode também rastrear tudo aquilo que nós fazemos, certo? Né? Então, por exemplo, eventualmente o Google Maps está rastreando os lugares por onde nós passamos, né? Ele sabe que você esteve num determinado estabelecimento, ele sabe que você viajou para um determinado local, então informações são produzidas a seu respeito. Quando você compra algo, está sendo armazenada a informação de que você supostamente gosta daquilo que você compra, né? Quando você dá um like para um determinado candidato ou candidata, todo mundo sabe qual é a sua orientação política. Então, pensa que quase que 24 horas, né? Inclusive porque quando você está dormindo está lá registrado que você tem determinado hábito de dormir naquele horário, né? Então uma multidão de informações está sendo coletada a seu respeito, e isso então faz com que a inteligência artificial comece a selecionar informações de acordo com aquele perfil que foi traçado em função dos rastros que você deixou de navegação, né? E aí você vai entrando numa bolha,
né? Se vocês quiserem, eu posso ilustrar com o momento político atual, né? Eu diria assim que existe a bolha bolsonarista e a bolha lulista, né? Então, a inteligência artificial sabe que você gosta ou do Bolsonaro ou do Lula, por exemplo. Eu sei que tem gente que não gosta de nenhum dos dois, mas eu estou só usando como exemplo porque, enfim, é uma questão do momento, né? Então, se você é um bolsonarista, chega só informação de viés, né, que promove o bolsonarismo. Se você é lulista, chega só informação que promove, né, a simpatia pelo presidente que foi eleito, né, recentemente. Então, isso tem um lado ruim, porque a gente perde o outro, que a gente perde o contraponto, a gente perde a oposição, né? A gente não reflete mais, né? É muito difícil uma pessoa hoje mudar de posição política ou mudar de qualquer tipo de posição. Por quê? Porque ela está numa bolha, está sendo construída uma realidade virtual para ela, e aí então ela não consegue mais acreditar em coisas que estão fora dessa bolha na qual ela está trancada, né? Esses dias chegou um meme, né, sobre o mito da caverna de Platão sendo lido à atualidade, né? Então, aquilo que funcionava uma caverna no sentido literal para o mundo antigo, talvez possa ser comparado à bolha virtual na qual nós entramos e depois não conseguimos mais sair. Quando alguém diz que existe vida fora da bolha, que existe informação fora da bolha, que existem pessoas questionando aquilo que acontece na bolha, as pessoas não acreditam na gente, né? Então ele fala, em sintonia com isso, sobre a perda do outro, né? A ausência do olhar é corresponsável pela perda de empatia na era digital. Até mesmo uma criança pequena é privada do olhar porque o seu cuidador fixa o olhar no smartphone. É interessante isso, né? Nós temos gatinhos aqui em casa, 2 gatos, né? Um gato e uma gata. E em alguns momentos em que a gente está ali submerso no smartphone, o gatinho sobe no colo e empurra com o focinho ou com a patinha o smartphone, né? Ele não sabe o que é um smartphone, mas ele sabe que aquele objeto concorre com a atenção que eventualmente a gente poderia dar para eles, né? Acontece com bastante frequência. Estou sentado na minha mesa de computador trabalhando, né? Como eu estou agora, né? Estou com o meu computador aqui na minha frente, o computador portátil. Estou sentado, estou na mesa e muitas vezes eu estou aqui, às vezes eu fico horas, né? Escrevendo, pensando, lendo e de repente aparece um gatinho, né? Que começa a arranhar a cadeira e bota a patinha na minha perna, né? E arranha a minha perna dizendo, ó, para o que você está fazendo e me dá um pouco de atenção, né? Olha para mim, né? É isso, a perda do outro, seja o pet, seja o ser humano, né? Eu não tenho mais criança pequena, né? Meus filhos estão adultos, mas imagine esse fenômeno acontecendo em casas onde as pessoas têm crianças pequenas, né? Que requerem atenção, né? Crianças que estão sendo criadas longe do olhar, crianças que não estão sendo observadas, né? E ele está dizendo, ó, isso nos coloca sob o risco de perdermos a empatia para com as pessoas, né? Vamos lembrar, por exemplo, que um dos efeitos do uso de máscaras foi esse, né? Quer dizer, você tira boa parte da expressão que permite a gente ler o que as pessoas estão dizendo, né? Porque não é apenas a boca que fala, mas o corpo fala, o rosto fala, o rosto transmite expressão e o nosso rosto como um todo. Quando eu tampo parte do meu rosto, eu também restringo a minha capacidade de expressão, né? Então, isso pode diminuir a empatia, né? Quer dizer, a gente vai deixando de conviver com seres humanos, com animais, com plantas, com a natureza, e a gente vai também perdendo a empatia, né, para com as outras formas de vida, e isso é perigoso. É para isso que Byung-Chul Han está chamando a nossa atenção aqui. Depois ele vai falar de novo sobre os infômatos, né? Então ele vai dizer, ó, o smartphone é o principal infômato do nosso tempo. Ele não apenas torna muitas coisas supérfluas, mas desqualifica
descoisifica o mundo ao reduzi-lo a informações, né? Então o principal responsável pela descoisificação do mundo é o smartphone, né? Porque ele substitui muitas coisas, certo? Então vamos pensar, por exemplo, você pode ler no smartphone, então você está deixando de ter livros materiais, você está deixando de ter DVD, Blu-ray, né? Aquela coleção de filmes que ficava em caixinhas numa estante que você olhava para eles e escolhia qual você queria assistir. Você pode ouvir música nele, né? Então você deixa de ter aquela coleção de CDs, de discos de vinil, né? Às vezes pessoas com coleções enormes e invejáveis, né? E por aí vai, né? Então pensa que eu poderia ter milhares literalmente de objetos que eu não tenho mais, está tudo dentro do smartphone. E pensa que as pessoas compravam revistas semanais, compravam jornais para se instruir, para se informar semanalmente, diariamente, certo? E isso tudo pode ser feito pelo smartphone. Então, isso, claro, tem um valor ecológico, no sentido que a gente evita produzir tantos objetos, mas tem um valor, tem um problema também, que é a desmaterialização do mundo. E pior, né? Esse aparelho ao qual a gente está tão conectado por tanto tempo, ele colhe informações a nosso respeito. Ele não só nos ajuda, mas ele colhe informações. E essas informações são vendidas ou são usadas, às vezes, contra nós mesmos, né? Então ele diz assim, ó, as coisas não nos espionam. É por isso que temos confiança nelas. O smartphone, por outro lado, não é apenas um infômato, mas um informante muito eficiente que monitora permanentemente o seu usuário, né? Um livro físico, ele não espiona ninguém. Um livro digital espiona, certo? Seu dispositivo digital está conectado à internet, as pessoas sabem que tipo de leitura você gosta, as pessoas sabem que ritmo você lê, as pessoas sabem quais são os trechos que você destaca. Então é muita informação sendo colhida a seu respeito. E por fim, ele diz assim, estamos sendo usados, né? E diz, nós não somos nós que usamos o smartphone, mas o smartphone que nos usa. É interessante, né? Nós temos a ilusão de que nós usamos, e usamos o smartphone, mas ao mesmo tempo em que usamos o smartphone nos usa para coletar informação ao nosso respeito e transformar essa informação em mercadoria. Isso é vendido, isso é comercializado, isso é fornecido, isso é explorado pelo próprio agente que te dá acesso a um determinado fenômeno. E ele diz assim, mais adiante, em um sistema que explora a liberdade, não se forma resistência. A dominação se completa no momento em que coincide com a liberdade, né? Quer dizer, eu escolho usar o smartphone, né? A minha liberdade está sendo reduzida, mas eu estou fazendo isso voluntariamente, né? Isso não é feito mediante um ato de coerção, um ato de violência, mas isso é feito de forma livre, entre aspas. Eu sei que isso rende uma boa discussão, porque no fundo eu não sou mais livre, né? Se eu quero trabalhar, se eu quero existir nesse mundo, eu preciso ter aparelhos digitais, né? Então há uma certa coerção aí, né? Mas de certo modo eu estou oferecendo as informações ao meu respeito, né? Então exploração e liberdade estão aí sobrepostos, e aí fica muito mais fácil você explorar as pessoas quando elas aceitam, entre aspas, serem exploradas. E tudo isso tem como principal vilão o smartphone, tá bom? Você tinha imaginado que esse aparelhozinho, que aparentemente é tão inocente, ele pode fazer mal, não só no sentido de eu ficar muito tempo usando o smartphone e isso comprometer a minha saúde física e afetiva, mas também ele pode nos fazer mal em outros sentidos também, né? No sentido de estar coletando informações a nosso respeito e usar essas informações, inclusive contra nós, tá bom? Eu espero que tenha ajudado a esclarecer mais esse capítulo de Byung-Chul Han. A gente se encontra na análise de um outro capítulo desse livro. Eu espero te ver por lá.
Um abraço.